Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 3 de novembro. Ibovespa apresentou queda de 1,25%, sendo bem puxado aqui no leilão de fechamento para cima. Por exemplo, a Petrobras subiu mais de 1% no leilão de fechamento. O Ibov subiu 0,83% aqui na saída do leilão de diversos ativos. Então tivemos aqui uma recuperação no final dessa queda que vinha no pregão de hoje, mas mesmo assim apresentando ainda essa queda aí de 1,25%. Estando dentro de um movimento de alta, com possibilidade de ter alguma correção, para mim esse aqui já seria um primeiro dia de correção, descaracteriza essa primeira correção, já caso venha superar os 54.628 pontos, ou 629 pontos, isso caracterizaria, daria continuidade ao movimento de subida, mas mantendo-se aqui abaixo, aí já iniciariam em uma contagem de correção, com a expectativa de proporcionar um fundo acima da região dos 50.500 pontos, ou no máximo ali, respeitando 50.000 pontos. Não vejo uma probabilidade grande de perder esse fundo agora, e é o que a gente estaria mais em busca em diversos ativos no decorrer dessa semana, ou seja, uma correção um pouco maior no tempo, pode ser até de forma lateral mesmo, ficar aqui de lado em diversos ativos, para planejamento de compra, e preferencialmente a partir de quarta-feira seria mais interessante em diversos papéis. A PTR4 no pregão de hoje apresentou uma queda de 2,81%, também na última hora de pregão, como eu disse, jogando aqui o gráfico de 1 minuto, 1,02% conseguiu aqui gerar uma subida aí no leilão de fechamento, proporcionando ali um fundo ascendente no G60. Então mantém aqui uma expectativa de tendência de alta no gráfico intraday, com possibilidade de fechamento do gap em R$ 15,52. A superação da máxima do pregão de hoje em 15,10 seria o principal indício de ter a chance bem grande de testar esses 15,52 como resistência. E aí é um ativo mais para, se for com ponta compradora, mais para day trade. Ou seja, se esse papel, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, botar um gráfico de 10 minutos. Se esse papel a partir de amanhã conseguir se sustentar acima dos 14,80, gerar fundo ascendente acima dos 14,80, seria a alternativa de compra de day trade em cima de Petro. A Vale 5, só para mencionar em relação a Petro, que descaracterizaria essa subida, aqui, esse movimento de alta, que para mim é uma correção dessa queda, e essa correção está bem fraca nesse momento. Se voltar para baixo, perder a mínima do pregão de hoje, que foi de 14,55, aí traria uma expectativa de ter um movimento de baixa para testar o principal suporte que eu vejo nesse momento em R$ 14,00, muito mais importante no meu entender do que dos 13,76. Vale 5 então, Vale 5 fechou o pregão com uma leve queda de menos 0,28%, também ganhando força ali no finalzinho do pregão, deixando aqui uma alta de 1,8% só na última hora de pregão, também com fundo ascendente. Esse aqui para mim eu interpreto como um movimento de correção, onde eu estou atento mais para quê? Para planejar venda a favor da tendência. Então, se tiver mais 1 a 2 pregões aqui subindo, respeitando essa região de resistência na faixa dos 22,13, ativo que eu ficaria mais interessado em planejar venda de swing trade. Então, nesse momento, dentro do que ela proporcionou, o sinal que ela gerou ali no gráfico intraday, a maior probabilidade seria ela ainda conseguir superar esses 21,55 em busca aqui de uma região de resistência em torno de 22,13. Anula essa expectativa ao voltar para baixo da mínima desse fundo no G60, que seria o preço voltar para baixo de R$ 21,04. CSMG3 terminou acionando a venda foi acionada, eu cancelei a operação anterior, que era uma venda abaixo de 27,82, e passei uma nova recomendação, que era a venda na perda de 28,07. A venda foi executada em 28,05 e ela terminou fechando nos R$ 27,00. É uma venda a favor da tendência. Vamos ver como é que vai se comportar o ativo nos próximos pregões. O stop dessa operação está em 28,97, que é um pouco acima da máxima do pregão de hoje, que ficou em 28,81. E o risco dessa operação de 3,24%. O objetivo dessa operação em R$ 25,33 na relação risco-ganho de 1 para 3. Olhando um pouco para a compra, dentro do que eu mencionei já no Ibov, a maioria dos ativos, pelo menos para o que eu gosto de utilizar, mais estratégia de correção, deveria
teria que ter uma correção um pouco maior no tempo para eu já entrar comprando. Alguns papéis daria para arriscar algo, como seria uma formação de um fundo ascendente. Aqui a gente poderia até trabalhar como uma pequena bandeira aqui na CEMIG 4, mas é dentro de uma tendência de baixa ainda nesse papel, então por isso que é um risco um pouco maior. E aí uma dessas possibilidades de entrada seria, ao superar a máxima de hoje, 14,34, uma compra de um fundo, ou um fundo ascendente ou saída dessa bandeira. Ali no gráfico 60 minutos, preferencialmente fechando acima desses 14,35, seria algo mais interessante para entrar comprando logo na sequência. A CEMIG 4 podendo trabalhar com stop abaixo aqui dessa correção aqui essa suporte no G60 abaixo dos R$14, seria aqui basicamente em 13,94 o ponto de stop na CEMIG 4. RAPT 4, algo semelhante em termos de buscar alguma formação de fundo ascendente, ali na CEMIG está mais para uma bandeira, aqui seria um fundo no mesmo nível fundos anteriores, ali respeitando a região em torno de R$6 como suporte, gerando o candle de definição no pregão de hoje. Aí teria que romper a máxima de hoje, 6,18, para buscar essa compra de fundo ascendente na RAPT 4, a favor aqui de uma mudança de tendência que ainda está dentro de uma tendência de baixa, principalmente se perder aqui essa mínima, esse suporte em 5,84, porque mantém seus topos descendentes tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Então são duas operações um pouco mais arriscadas nesse momento. E aí teria que partir para algo semelhante a comentei na Petro, pensando um pouco mais em day trade, aqui desses papéis principalmente que já geraram um movimento um pouco mais forte, a correção está curta. É o caso da BBAS3, que terminou o pregão hoje com queda de 1,3%. Se a gente observar, está tendo uma correção mais ali no G60 do último movimento de subida, e ficou um pouco mais maduro, vamos dizer assim, para gerar mais um movimento aqui para cima no G60. E aí pode trazer oportunidades de day trade, jogando aqui um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 15 minutos, acima dessa região aqui em torno de 27,50. Vindo para cima dos 27,50, gerando sinalização de subida acima dos 27,50, respeitando esse patamar como suporte, pode proporcionar compra de day trade na BBAS3, na expectativa não só de superar os 27,96, mas se aproximar de um gap de baixa em torno de 30,14. Antes teria a resistência na faixa dos 28,79. E aí para a ponta vendedora ainda teria aqui, por exemplo, uma Detex 3 que está com tendência de baixa. O pregão de hoje devolveu toda a alta do pregão passado, caiu 7,08%, confirmando um topo descendente. O G60 caiu forte, gerou aqui uma lateralização. Se perder a mínima do pregão de hoje, seria essa alternativa de venda na Detex 3 a favor da tendência, a perda de R$ 8,22. E CSNA3, que permanece ali respeitando uma região de antigo suporte, zona de resistência em torno de 8,29, 8,30. Bateu ali já por 2 pregões e vem respeitando essa região. Nesse caso aqui, se ela perdesse a mínima do pregão de hoje, também seria uma alternativa de buscar uma venda a favor da tendência, não só do gráfico diário, também do gráfico semanal na CSNA3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.